O que uma mãe é capaz de fazer para salvar seu filho com uma doença rara? E quando a cura custa R$2 milhões por ano? Para fazer o processo andar mais rápido na Justiça, uma família de São Paulo entrou com uma ação em Brasília. Na hora da formatura, ele foi escolhido para fazer a oratória, né, em nome dos alunos, e ele foi esplêndido. E na hora que ele acabou de fazer a oratória dele, os 300 alunos, né, formandos, começaram a gritar e jogar o chapeuzinho lá, né, para ele. Foi muito lindo. 4 anos depois da formatura do filho, Luiz Eduardo, o Dudu, no curso de Direito em São Paulo, Regina ainda se emociona ao lembrar daquele dia. Não tem palavras, né? A emoção é de uma mãe que, com um filho recém-nascido nos braços e outro ainda no ventre, descobriu que ambos eram portadores de uma doença grave e incurável, a mucopolissacaridose. Isso foi em junho de 89, mais ou menos. Os médicos, levei o Niltinho, né, que era o mais velho, no médico com essa possibilidade de mucopolissacaridose. E aí os médicos me disseram que era melhor eu não engravidar mais, porque era uma doença autossômica recessiva, ou seja, os genes eram passados para o filho através do pai e da mãe, e eu poderia ter filhos com o mesmo problema. Só que nesse momento eu já estava grávida do segundo, que é o Dudu. A mutação genética impede os genes de produzirem determinadas enzimas, proteínas fundamentais para o funcionamento do organismo. Regina conta que naquela época as perspectivas eram as piores possíveis. Que eles iam ficar cegos, surdo, que eles iam desenvolver retardo mental, que eles, no comecinho eles falavam que não iam andar, que eles teriam uma vida de até mais ou menos 20 anos, eles poderiam chegar a 20 anos, mas que a vida seria muito sofrida e eles não conheciam nenhum final sem grande dor, era o que os médicos nos passavam. Sem tratamento adequado no Brasil, Newton, o filho mais velho, morreu ainda criança. Dudu conseguiu reagir graças a um medicamento importado dos Estados Unidos, que surgiu pouco tempo depois. O Dudu, naquele momento, ele já começou a apresentar sinais da doença, ele começou a perder a audição, a visão, ele começou a ter dificuldade respiratória, ele começou a ter dificuldade para andar. Mas sempre com muita vontade de viver, a gente sempre foi lutando muito junto com ele para dar forças para ele ter uma qualidade de vida, pelo menos. Para conseguir o remédio que não é produzido no Brasil, Regina precisou recorrer à justiça. Foi quando conheceu outras famílias com a mesma dificuldade e criou a ONG Vidas Raras, que hoje acolhe 950 pessoas com doenças graves. Então a missão da associação é acolher, orientar, auxiliar e mostrar o acesso da pessoa a um tratamento digno e eficaz, para que ela não fique peregrinando, sem saber o que fazer. E é preciso mesmo muita orientação. Existem pelo menos 6 tipos de mucopolissacaridoses já catalogadas, cada uma com características bem diferentes das outras. O tratamento para amenizar os sintomas da doença que não tem cura é caro. Custa em média R$2 milhões, segundo a ONG, e vem de outros países, como é o caso do Vimizim, importado dos Estados Unidos, sem similar no Brasil. Em São Paulo, a família de uma menor portadora da doença entrou com um processo na Justiça para receber o medicamento pelo SUS. O pedido foi feito em Brasília por entender que o local é mais adequado para ações contra a União. O problema é que a perícia médica também teria de ser feita por aqui. Sem dinheiro e condições de saúde para fazer a viagem, a família recorreu à Justiça Federal. A Advocacia Geral da União é contra a mudança no local da perícia, solicitada pela família da paciente. Ela poderia ter ajuizado próximo à sua casa e preferiu não. Por quê? Porque a jurisprudência aqui é mais favorável. A advogada da União afirma ainda que o remédio não tem autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por isso precisa de controle rigoroso. É muito perigoso, inclusive às vezes para a saúde das partes, ter uma medicação, um tratamento experimental sem registro na Anvisa, com base numa única opinião, sem receber uma opinião técnica isenta dentro do processo.
Mas no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a decisão foi favorável à portadora da doença rara. Segundo os magistrados, a opção pelo julgamento do caso em Brasília e não em São Paulo, onde ela mora, é um direito constitucional que não restringe o direito à saúde e à vida. Este advogado explica o porquê. Ocorre que a paciente, justamente por escolher o Foro de Brasília, ela escolhe porque há uma previsão constitucional que define o Distrito Federal como um foro geral para as ações contra a União. Esses pacientes já sofrem demais por doenças muito graves, cujo tratamento não consta nos procedimentos do SUS. Dificultar o acesso desses pacientes a um pingo de esperança seria penalizá-los demais. Esperança é uma palavra que Regina nunca deixou de lado. Afinal, a felicidade do filho sempre foi prioridade. Um menino que não teria 20 anos de vida e hoje está com 27, formado em Direito e com tanta coisa boa para passar, eu acho que para um pai é mais do que motivo de orgulho.